Assistência de enfermagem relacionada ao controle de infecção. Então, todos nós precisamos saber qual é o nosso papel diante do controle de infecção de uma unidade de terapia intensiva. Afinal de contas, somos nós que passamos grande parte do tempo com o paciente em UTI e somos nós que precisamos tomar o maior cuidado com relação a isso. Demais profissionais também têm seu papel fundamental, mas os cuidados que a gente discute hoje são restritamente da enfermagem. Uma das principais infecções dentro de uma unidade de terapia intensiva, a mais difícil de tratar, é a infecção primária de corrente sanguínea relacionada a catéter venoso central ou a outros dispositivos periféricos. O que a gente sabe é que a infecção de corrente sanguínea, por atingir o sistema inteiro, por estar presente na corrente sanguínea como um todo, gerando uma sepse, uma septicemia, que é uma infecção generalizada, ela se torna mais fácil de tratar, se torna uma patologia grave, que pode levar a óbito, sim, por um choque infeccioso sistêmico. Então, desde o preparo para a passagem de um catéter para a punção periférica, ou para a punção de acesso central, quando não somos nós que fizemos, que neste caso é o médico, mas a manipulação toda do catéter central ou periférico é nossa, da enfermagem. Primeira coisa com relação à inserção do catéter, gente. Na hora que a gente está fazendo a punção, higienização das mãos é fundamental, seja ela com água e sabão ou com álcool 70%. E, na verdade, tem que friccionar, senão não adianta, não resolve. Luva de procedimento é fundamental para isso. Antisepsia do sítio de inserção. Não adianta eu higienizar as minhas mãos, usar luva, mas na hora que eu funcionar, o lugar que eu vou funcionar ali na pele do paciente está contaminado. Então, neste caso, o sítio de inserção deve ser muito bem limpo, muito bem desinfetado, com álcool a 70%, ou ainda com clorexidina alcoólica, sempre no sentido direcional. A princípio, são rotinas que a gente já está acostumado, habituado a fazer, desde quando a gente começa a aprender sobre punção venosa. Não se toca no local do sítio da punção após o processo e já se funciona. Extremamente importante colocar data nos acessos. Então, vai funcionar, coloca a data do abocate. O médico funcionou uma jugular, uma subclave, colocou a data também naquele acesso. Durante o manuseio desses catéteres, é sempre feita a higienização com álcool 70%, os famosos ejetores laterais, as conexões, as torneirinhas que ficam ao longo desse epíteto. A contaminação externa, ela é uma das principais fontes de infecção. Pensa, você vai dar banho no paciente, aquele catéter vai junto para o banheiro, ou você molha ele ali mesmo no leito. E aí depois vai trocar fralda, e aí faz uma coisa ou outra, bota em cima do lençol sujo, depois um lençol novo. Aquele catéter todo ali na superfície dele está contaminado, está colonizado, os micro-organismos estão se multiplicando ali. A partir do momento que você coloca uma agulha ali, você está rompendo aquela barreira, injetando o micro-organismo para dentro, ou qualquer outra sujidade, que seja até uma partícula de poeira, pode causar um choque pirogênico nesse paciente, pode causar uma reação alérgica nele. Catéteres inseridos em situação de emergência, gente. Por algum motivo, vocês puncionaram o paciente rapidamente, porque era um doente parado, que não tinha acesso nenhum. Se sabe que, numa situação de emergência, corre o risco de eu quebrar os protocolos de asepsia, corre o risco de eu quebrar os protocolos de controle de infecção e acabar contaminando. Porque vai aí o pensamento de salvar a vida do paciente a qualquer custo. Quando esse estiver estabilizado, a gente vai lá e troca aquele catéter. Então, catéter periférico, situação de emergência, a gente permanece o pensamento de trocá-lo aí em 24 horas após a estabilização. Quando se fala em frequência de troca, tá? Em quanto tempo que eu troco uma punção periférica, de quanto em quanto tempo que eu troco um equipe. Catéter, equipe, conexão,
Tudo é trocado hoje, pela regra da Anvisa, 96 horas. Antigamente era 72 horas, agora já é 96 horas. Mas se o controle de infecção da tua instituição troca a cada 5 dias, não está errado. Existe um estudo nos Estados Unidos que se trocava a cada 7 dias e não dava problema de infecção. Então, tudo é baseado em estudos e protocolos. Mas, por regra hoje, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, é a cada 96 horas, 4 dias. Equipes que foram usados para administrar sangue. Equipes que foram usados para alguma substância que tinha lipídio, é após a administração da solução. Então, assim, eu tenho 2 bolsas de sangue, eu coloco as 2 bolsas de sangue para correr naquele equipo, uma atrás do outro. Acabou a bolsa de sangue, as bolsas, na verdade, aquele equipo é desprezado, jamais permanece lá. Os equipos de nutrição parenteral são trocados a cada 72 horas. Ou você pode trocar a cada 96, se for regra também, sem problema. Agora, equipo de Propofol, né? O equipo que é Propofol é uma medicação leitosa, branca mesmo, né? Então, aquilo gruda na parede do equipo. De 6 a 12 horas é o recomendado. Então, no máximo, o fabricante recomenda que uma equipe de Propofol seja trocada a cada 12. Já tira o frasco, que o equipe de Propofol não vai em nenhum outro frasco diferenciado, né? É o próprio frasco ampola do Propofol que fica pendurado e o equipe é conectado nele mesmo. Com relação, gente, à inserção do catéter, central é barreira máxima. Então, é como se fosse uma cirurgia e quem funciona é médico. Já no manuseio do catéter, sempre higienização das mãos, com álcool 70% antes de fazer as conexões e após deixar aquele catéter. Antes para eu não levar nada da minha mão e depois para eu não deixar essa superfície suja para uma outra situação que vir. Troca de curativo. O ideal é que tenham esses acessos curativos transparentes, que vão permitir uma fácil visualização, e aí por esse motivo não tem necessidade de ficar abrindo o curativo e olhando, porque isso é mais acúmulo de sujidade, é mais ambiente propício para poeira, certo? Mas, se eu não utilizar alguma substância que seja transparente, for gás, micropore, molhou, sujou, eu preciso realizar essa troca. E sempre, sempre ficar olhando o sítio de punção. Sempre examinar o sítio de punção. Você percebe uma área hiperemiada, o paciente está te referindo dor, você percebe uma coisa muito pior que é pus, imediatamente tem que comunicar ao médico, imediatamente vai ter que coletar exames, culturas, iniciar um antibiótico para prevenir alguma infecção e, óbvio, funcionar outro acesso e retirar aquele ali. Nunca a gente subestima a dor do paciente, nunca a gente subestima a dor dele, porque a dor dele pode realmente estar indicando que algo de errado está acontecendo. Os equipos também são trocados em 96 horas, salvo as regras que a gente discutiu anteriormente, de Propofol, de sangue. O restante segue 96 horas como regra da Anvisa. Quando a gente fala em respirador, a gente pensa em pneumonias, em PAVs, que a gente mencionou um pouco nos nossos encontros de intubação e ventilação mecânica. Pneumonia associada ao ventilador mecânico, a famosa PAV, PAV. Ela é uma das patologias, uma das infecções que mais acontece na UTI. Haja visto a gravidade que é, haja visto a profundidade que é, e o fato de que a maioria dos pacientes internados em unidade de terapia intensiva estão sob ventilação mecânica. Né? E o acúmulo de secreção e o aumento de catarro favorece essas bactérias que estão ali e vão acabar ascendendo cada vez mais para o interior do pulmão desse paciente. Então, o contato com a higienização das mãos é fundamental em qualquer situação, obviamente. A gente só usa líquido estéril, então não se utiliza a água da torneira no nebulizador, não se utiliza a água da torneira num frasco umidificador, se utiliza água destilada, que é água estéril. Se tem alguma gotícula no sistema, como a gente já viu, né, na aula de insuficiência respiratória, de intubação, a gente precisa tirar aquela água condensada, não pode ter essas gotículas ali a ponto de formar
uma certa poça d'água no circuito de ventilação. Cabeceira da cama de 30 a 45 graus, justamente para evitar a broncoaspiração e evitar que as bactérias que estão no trato respiratório superior desçam para o pulmão. Sistema de nebulização da parede, aquele frasco lá da parede é trocado a cada 24 horas, gente. Aquele nebulizador, aquele umidificador, a gente coloca a data justamente para trocar. Não é tão comum o paciente da terapia intensiva usar o nebulizador, mas de qualquer forma é trocado a cada 24 horas. Higiene oral fundamental, né? No mínimo 3 vezes ou sempre que você haver necessidade. Então, sempre que tem necessidade, a gente já aproveita para higienizar as mãos desse paciente e para já higienizar as mãos nossas quando for fazer a higiene oral também. Então, de extrema importância. É um paciente que, Éder, ele é uma pneumonia, mas não é no ventilador, porque ele é um paciente que ele mesmo se escova. Então, vamos orientar como que ele faz essa escovação direito, né, para que a gente não tenha problemas aí com relação a isso também. E aí sim, se ele é lúcido, a gente pode dar escova de dente para ele sem problema nenhum. Mas se ele está entubado, a gente precisa verificar a pressão do cuff, que deve ficar de 20 a 30 centímetros de água. Então, pegamos o cufômetro e aferimos aí umas 2 vezes no mínimo por dia, um período de dia, outro período à noite, a pressão do cuff para evitar que esse balonete se solte e essa secreção desça para o pulmão e cause uma PAV. Curativos são sempre estéreis, então curativo de traqueostomia é estéreo, precisou manipular o tubo, cuidado, é estéreo, aspiração, sonda estéreo, luva estéreo, tudo de fundamental importância para prevenir pneumonia. A gente fala que um paciente de unidade de terapia intensiva ele tem uma tríade, ou seja, ele tem 3, o pacote dele vem com 3, que é um catéter venoso central, um respirador e uma sonda vesical de demora. Então, uma sonda urinária, né, uma sonda utilizada para esse paciente urinar, passada pela uretra, que vai até a bexiga, tem o objetivo de esvaziar e fazer esse controle urinário desse paciente. Durante a inserção, o procedimento é médico, mas precisa ter uma boa higiene do lugar e fazer tudo de um modo estéril, então fazer tudo com luva, utilizar muita xilocaína, né, muito lubrificante, porque o próprio trauma, né, o ato de empurrar a sonda pode lesionar e isso gera uma provável infecção futura. Sonda deve ser sempre fixada, então mesmo que o paciente use fralda, a gente coloca um micropore ali na pele do paciente para deixar essa sonda grudada na pele, porque senão ela vai ficar balançando e pode lesionar a uretra, principalmente se for masculina, tem um risco maior. Higiene do meato uretral é fundamental, gente. O paciente está de sonda, as pessoas esquecem que ele precisa fazer uso de higiene do meato uretral. Não adianta. A sonda, gente, ela vai servir para urinar, mas ao redor da uretra vai formar sujidade sim, até porque ele está de fralda, na maioria das vezes. Então, a gente sempre higieniza o meato uretral, principalmente. Dá para fazer no mínimo uma vez durante o banho, ou conforme necessidade, para evitar que aqueles grumos, que aquela sujidade ali entre na uretra e desenvolva uma infecção urinária pior, ou na verdade uma infecção que pode chegar até o rim. Sistema coletor, né? A famosa bolsa coletora, sempre clampeada quando for fazer algum movimento, então jamais deixar ela acima do nível do abdômen, porque daí vai ser ao contrário, a urina ela vai descer. E sempre que for transportar essa bolsa coletora, esse paciente, clampeamos, né? Utilizamos um sistema ali de prender, que já vem na própria sonda, para poder evitar esse desnível aí, essa oscilação do líquido. Jamais no chão, sempre pendurada, né, com o paciente quando está deambulando, ou sempre pendurada na cama, mas nunca no chão, porque a sujidade do chão ela pode adentrar também na bolsa e acabar contaminando. Não se troca bolsa coletora, salvo em algumas exceções de rasgo, extravio, se não se mantém a mesma bolsa. E quando a gente fala em infecção de sítio cirúrgico, a gente está falando daquelas feridas de grandes operatórios, né, de grandes pós-operatórios,
onde esse paciente está permanecendo na unidade de terapia intensiva, e o cuidado é troca diária desse curativo. Mas antes de ele fazer uma cirurgia, a gente faz uma tricotomia, ou seja, a gente faz a retirada dos pelos, jamais com lâmina de barbear, e sim com um tricotomizador elétrico. Por isso que a gente nem orienta mais o paciente que ele faça uma depilação em casa, utilizando gilete, utilizando lâmina, né? E sim que ele vá até ao setor, ao hospital, e lá se faz a tricotomia 2 horas antes. Esse período é fundamental para evitar a irritação da pele por um período prolongado, porque facilita a proliferação de micro-organismos. O tricotomizador elétrico ele não raspa, ele apara bem rente a pele, e aí isso faz com que não se tenha microlesões. O preparo da pele sempre é feito com clorexidina, que é como se fosse um sabonete antisséptico voltado exclusivamente para a unidade hospitalar. Então, existem 2 concentrações, de 2 ou 4%, e eles têm o objetivo de preparar a pele. Higiene oral é fundamental para se fazer uma cirurgia. Cirurgias cardíacas, né, já está mais do que provado os focos infecciosos de cárie, de tratamento de canal mal feito, ou de qualquer outra complicação odontológica com relação a problemas valvários, problemas vasculares. Então, clorexidina aquosa para um paciente internado a 0,12% é o que se utiliza, seria o Periogard, o Cepacol nosso dentro de um hospital. Curativo sempre, todo dia eu posso fazer o curativo nesse paciente. O curativo tem que ficar molhado na parte interna, tem que ficar úmido na parte interna, jamais molhado a ponto de eu ver. Quando eu vejo do lado de fora que a gaze está molhada, está na hora de trocar. O curativo é úmido entre a pele e a gaze, somente ali. Tá? Se não tem nenhuma contraindicação, depois das primeiras 48 horas, qualquer ferida já pode ficar sem curativo. Então, fez uma cirurgia, os pontos estão muito próximos, estão bem íntegros, estão bonitinhos, estão sequinhos, não precisa mais de cobertura. Agora, a partir do momento que tem um ponto que abriu, que tem uma questão que está drenando secreção, alguma coisa do tipo, aí se faz necessário a realização do curativo, a cobertura dessa lesão. Certo, gente? A gente se encontra logo mais às 19h30 na nossa interação. Um abraço e até daqui a pouco.